Os teus pensamentos insondáveis são. Maravilhoso é o que dizes sobre mim. Em paz ou tribulação, mais alta é a tua voz, afirmando quem eu sou, me lembrando quem tu és. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu rei. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu rei. Tu és o meu rei, sim, tu és o meu Deus. Os teus pensamentos insondáveis são. Maravilhoso é o que dizes sobre mim. Em paz ou tribulação, mais alta é a tua voz, afirmando quem eu sou, me lembrando quem tu és. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Bendito, bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Sim, tu és socorro bem presente, na tribulação tu és rocha inabalável. Sim, tu és incomparável. Vamos declarar juntos: incomparável, incomparável és. Ele é incomparável, incomparável és. És tudo para mim, és tudo que eu preciso. Incomparável, incomparável és. Incomparável és. Incomparável és. És tudo para mim, és tudo que eu preciso. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus.
que é cobertura mútua? É uma reunião, um encontro online de pastores e líderes cristãos, cujas igrejas podem ser estruturalmente diferentes entre si, inclusive de denominações diferentes ou mesmo visões doutrinárias distintas, mas com doutrinas fundamentais bíblicas alinhadas, como em Hebreus 6, de 1 a 2, tendo por objetivo cobertura espiritual mútua, ou seja, cada um ora, coopera e cobre espiritualmente o outro, promovendo unidade, amizade, aconselhamento, apoio e visão profética do corpo de Cristo. O que a Bíblia fala sobre cobertura mútua? No Novo Testamento, vemos um exemplo bem claro, relativo às igrejas de Antioquia e de Jerusalém. Profetas e mestres eram líderes da igreja de Antioquia. Paulo, Barnabé, Simeão, também chamado de Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Eles ouviram o Espírito Santo indicar Paulo e Barnabé para um chamado específico e os enviaram para cumpri-lo. Todos faziam parte da liderança, mas acima de todos estava o Espírito Santo. Durante o cumprimento desse chamado, Paulo e Barnabé tiveram diferenças doutrinárias com alguns irmãos da Judeia, com relação aos novos convertidos que não eram judeus, os chamados gentios. Para que houvesse coerência na igreja, todos subiram a Jerusalém para consultar os apóstolos e os anciãos, para todos andassem em unidade e alinhassem essas pequenas diferenças entre eles. Temos então a igreja de Antioquia representando as igrejas locais e Jerusalém funcionando como esse grupo de anciãos e apóstolos que decidem juntos, debaixo do Espírito Santo, as questões maiores. Percebemos que Jerusalém funciona como uma referência para que as igrejas locais não caminhem sozinhas, fornecendo amizade e apoio espiritual. Além dessa situação contada no livro de Atos, vemos vários versículos que embasam esse conceito. Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Hebreus 13, 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quais as características da cobertura mútua que as igrejas cristãs farão parte? Não estatutária, presidida pelo Espírito Santo, não denominacional, sem cobrança financeira, coordenação voluntária, sem discussão doutrinária polêmica, organizada, porém sem uma diretoria, voltada para pastores e líderes de igrejas. Não é uma mudança denominacional. Não haverá deslealdade ministerial, ou seja, disputa de poder. Reuniões esporádicas e avisos pelo Zoom, YouTube e Telegram. Reuniões serão gravadas para que possam ser assistidas depois. Como funcionarão as reuniões? Primeiro, haverá um louvor inicial de 5 minutos. Depois, uma apresentação. E daí, 2 a 4 pastores ministrarão temas pré-selecionados, cerca de 5 a 10 minutos cada. Daí haverá uma palavra profética, pode ser ao vivo ou gravada. Então, intercessão pelos ministérios apostólicos e liderados. E depois haverá um fechamento e louvor de adoração. Como os ministrantes foram escolhidos? Assim como Josué e
Caleb foram os únicos remanescentes de uma geração que morreu toda no deserto, sem entrar na terra prometida, cremos que há em nossos dias homens e mulheres de Deus que passaram pelo deserto, viram os erros e acertos do passado e hoje podem ser usados por Deus para levar uma multidão para a terra prometida. Os coordenadores e ministrantes servirão de referência aos demais irmãos em ética, honestidade e direção do Espírito Santo. Nos dias 21, 22 e 23 de setembro, tivemos o primeiro encontro presencial no Hotel Estância Betânia, em Curitiba, Paraná. Pastores de várias Antioquias participaram nas ministrações, debates e momentos de comunhão, compartilhando o que Deus tem feito em suas vidas e ministérios. Os momentos de refeição também serviram para que esses ministérios pudessem se conhecer melhor. As reuniões começavam com louvor ministrado pelos pastores Samuel Moraes, da Comunidade Cristã de Curitiba, Paraná, e Kellner e Luciane Berrar, da Comunidade Evangélica Moriá, Tanabi, São Paulo. Ainda no segundo dia, o pastor Gary Hines, fundador do Seminário Cristo para as Nações e da editora Atos, ministrou sobre discípulo e discipulado, onde primeiramente temos que ser discípulos para então fazer discípulos. No último dia, o pastor João Staub, do Ministério Verbo Vivo Guarulhos, São Paulo, ministrou sobre estratégia na formação de equipe baseada em 5 aspectos: chamado, caráter, competência, combinação e consistência. Finalizamos com louvores, oração e ministrações proféticas. Hoje, depois das ministrações, teremos o que chamamos de Conselhos de Ouro, que são mensagens feitas por ministros apostólicos que foram verdadeiros Josués, alertando as gerações apostólicas do presente a não caírem em pecados nos quais o povo de Israel e líderes caíram no passado. Hoje, este primeiro Conselho de Ouro será ministrado pelo pastor Jonathan Ferreira dos Santos, presidente do Vale da Bênção, São Paulo. Os teus pensamentos insondáveis são, maravilhoso é o que dizes sobre mim. Em paz ou tribulação, mais alta é a tua voz, afirmando quem eu sou, me lembrando
quem tu és. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu rei. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu rei. Tu és o meu rei, sim, tu és o meu Deus. Os teus pensamentos insondáveis são, maravilhoso é o que dizes sobre mim. Em paz ou tribulação, mais alta é a tua voz, afirmando quem eu sou, me lembrando quem tu és. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Bendito, bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Sim, tu és socorro bem presente na tribulação, tu és rocha inabalável. Sim, tu és incomparável. Vamos declarar juntos: incomparável, incomparável és. Ele é incomparável, incomparável és. És tudo para mim, és tudo que eu preciso. Incomparável, incomparável és. Incomparável és. Incomparável és. És tudo para mim, és tudo que eu preciso. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus.
és o meu Deus. Socorro bem presente tu és. Socorro bem presente tu és. Bendito seja, Senhor, minha rocha. És imutável, tu és o meu Deus. Eu quero compartilhar rapidinho aqui bastante coisa. Então, deixa eu ser bem objetivo e sucinto aqui. Jesus não tentava agradar com o seu ministério. Eu um dia fiz uma pesquisa sobre isso. Eu falei, deixa eu ver as vezes que Jesus xingava, corrigia ou era duro com alguém ou um grupo de pessoas. E, gente, dezenas de passagens nos evangelhos, tá? Dezenas. A gente fica pensando só naquele Jesus que fala, venha minhas crianças, Jesus, deitado na mesa ali com os discípulos e tal, e ele realmente tinha esse lado. Mas ele também tinha um lado de contrariar e de ser duro e firme em cima de princípios, tá? Vou ler uma passagem só para provar esse ponto. Mateus 17, 15 a 17, diz o seguinte, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Posso te falar uma coisa? Jesus não estava xingando o cara que trouxe o filho, ele gostava desse tipo de persistência, ele ensinava isso, de continuar insistindo. Foi nos discípulos, não deu, bora em Jesus, eu não volto atrás. Então não era o pai que ele estava xingando, ele estava xingando seus discípulos. E ele basicamente fala assim, quanto tempo que eu tenho que aguentar a cara desses homens aí? Não dá. Gente, brincadeira. Quando é que vocês vão entender as coisas básicas que eu estou ensinando? Puxa vida, né? E o próprio Senhor Jesus está ali, irado com eles. Ele fazia bastante isso. Ele não tentava agradar. Ele fazia o que era correto e ensinava a verdade, custar o que custar. O que nós estamos pregando que não bate com a palavra? E integridade com a palavra é algo que significa nunca fazer a palavra e dizer o que você quer que diga. Você não chegar à palavra para puxar da palavra e apoio para o que você quer dizer, e ao contrário, você vir para a palavra para ser moldado pela palavra. Então, eu quero falar sobre isso. Primeira coisa, na igreja evangélica, nós somos uma vertente da igreja protestante. Então, em 1517, um monge católico chamado Martinho Lutero vai numa igreja em Wittenberg, na Alemanha, ele prega na parede 95 teses, praticamente todos, eu entendo mais ou menos latim, uma vez eu tive a energia para ler a lista, e a maioria dessa lista é sobre venda de bênçãos, indulgências. Engraçado que ele começa o início da reforma xingando algo que é bastante comum de novo em nossos dias, vender bênção. Oferta de tanto, você vai receber isso, oferta de tanto, vai receber aquilo, e assim sucessivamente. Mas eu olho para ele com muito respeito, presta atenção no que eu vou falar agora, eu respeito e honro o que Deus usou ele para fazer. Sabiam qual foi a principal obra de literatura produzida pela vida dele que mais impactou? Alguém tem noção? Ok, rapidinho. Traduziu a Bíblia para o alemão. Colocou a palavra de Deus numa linguagem que agora as pessoas poderiam ler e conhecer a palavra. Foi a obra literária maior que ele fez,
Ele escreveu várias coisas que vendeu pra caramba. As obras dele, as gráficas usaram e viraram mega best-sellers em todo canto, traduzindo para várias línguas, mas a obra mais impactante foi que ele gastou um bom tempo traduzindo a Bíblia para alemão e usou-se durante séculos na Alemanha como a tradução, né, para a igreja ali. Agora sim, tenho respeito por ele, glória a Deus por ele, outros reformadores, mas um conceito errôneo que nós temos é que, então eles reformaram o que estava errado, realinharam e bora para frente em cima dessa estrutura e tudo mais. Eu te digo que não. A reforma foi parcial e bem incompleta. Tá? E volto a dizer, não estou criticando, até ler uma passagem que diz assim, ó, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tá? Significa que dentro do contexto que eles estavam, ele fez coisas incríveis e foi longe. Mas ele não reformou tudo, e algumas coisas que começaram a reformar, nós deslizamos de volta e misturamos de novo. Tá? Então, a igreja evangélica hoje pratica o mega sincretismo das alianças em primeiro lugar. Tá? Eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém especificamente, só vou falar sobre princípios, né, que a gente precisa consertar. Então, uma delas é a mistura das alianças. Tá? Muito certo o que o pastor Cote falou hoje de manhã, que a nova aliança, ele não aboliu a velha, mas ele cumpre e vem, né, com parte do processo de Deus agora como a aliança atual. Tem pessoas que ensinam em cima de linhas de dispensões, e o pastor Dake, que eu gosto muito da Bíblia dele, ele fala sobre, nós publicamos, né, Bíblia Estudo, ele fala sobre dispensações e tudo mais. Mas eu enxergo 4 principais formas em que Deus interagiu com os homens. E é errôneo a gente chamar o que chamamos o Velho Testamento da Velha Aliança, Velho Testamento, porque na realidade ali eu vejo 3 principais formas que Deus interagia com os homens. Primeiro, tete a tete, sem pecado, direto, comunhão direta, ok? Primeira fase. Aí entra pecado, Deus não pode direto assim relacionar, os homens passam a cultuá-lo através de fé. Quem vira o pai e o grande herói desse período é Abraão. Né? Gálatas fala que foi anunciado o evangelho de antemão para ele, e que ele é o pai da fé, né, que nós vivemos hoje. Então, ele vive um período em que eles relacionavam com Deus sem vê-lo pela fé. Terceira fase vem a lei mosaica, ok? E agora estão debaixo da lei. Então, no que nós chamamos o Velho Testamento, na realidade, tem 3 principais formas que você relacionava com Deus, não uma só. A lei mosaica não é a única, né? Você tem essas 2 fases antes. Aí vem Jesus deixando muito claro que agora eu estou trazendo uma nova aliança no meu sangue. Quando rasga-se o véu ali, quando ele está na cruz, o Espírito Santo está dizendo, eu tinha um selo, né, da minha presença aqui, como um ponto de encontro, eu estou saindo daqui, tá? Eu não ficarei mais nesse ponto, não mais viverei em templos feitos por mãos humanas. E aquilo vira aliança. Mas o que nós fazemos hoje? Nós misturamos as alianças em tantas formas e tantas maneiras que nem percebemos o tanto que nós estamos misturando as alianças, nós, hoje, né? Turma evangélica, turma pentecostal, turma cheia do Espírito Santo, e nós misturamos as alianças. Eu vou mostrar alguma coisa aqui rápido, e alguns pontos que Deus nos chama para mudar. Em primeiro lugar, coisas que eu tive ponderando, que o Espírito Santo me mostrou, que eram ênfase forte na igreja que Jesus construiu, e nós afastamos dessa mesma ênfase, ou nem estamos tentando, ou em grau menor, ou zero, ou muito pouco. O primeiro problema é que termos que Jesus usava, geralmente eles tinham um significado na época, que era claro para o pessoal, ele pegava palavras e adaptava, tá? Ele pegava termos e ele adaptava para o propósito dele, em onde colocava uma conotação extra dentro do contexto da igreja, mas já era claro o que ele está falando melhor, porque ele já entendia a origem da coisa. Okay? Então, uma dessas palavras é discípulo. O crivo constante de Jesus, quando ele pregava e ensinava, era ser o discípulo dele.
João 8,31, ele fala, meu discípulo verdadeiro permanece na minha palavra. Toda verdade, ela tem seu oposto também, né? O fato que tem, né, luz significa que também tem escuridão, né? E assim sucessivamente. Se você tem um discípulo de verdade, você também tem um discípulo falso, ou que não é de verdade. Isso é implícito na colocação. E Jesus o tempo todo falava, se você é meu discípulo, você vai provar isso produzindo fruto. Os outros vão saber que você é meu discípulo se amar como eu amei. Como eu amo e assim sucessivamente. Você não pode ser meu discípulo se não negar a si mesmo, carregar sua cruz, me amar mais que pai, mãe, esposa, marido, filhos, irmãos e irmãs, e tudo que você tem, senão não pode ser meu discípulo. O cara vem, eu quero ser seu discípulo, Jesus, só preciso enterrar meu pai. Ele fala, fora daqui você não serve. Mas gente, não é correto honrar a família e enterrar o pai? Mais ou menos, é assim, obviamente, mas não no sentido em que você priorizou sua família antes de Jesus. E você está barganhando com ele também. Está assim, eu quero ser seu discípulo, condição, enterrar meu pai, e isso é mais importante para mim, né, do que o Senhor. Jesus podia ter deixado ele enterrar o pai dele depois, mas ele não podia vir negociando. Ele tinha que vir, quero ser seu discípulo, ponto. Sabe que mais essa história similar aconteceu? Elias chama um rapaz chamado Eliseu. Fala, vem ser meu discípulo. Joga a capa dele nele, simbólico, ele entendeu, você é meu discípulo. O que Eliseu fala? Fala, bora Elias! Só deixa eu acertar minhas coisas, tem esse tanto de junto de boi, despedir da família, e eu estou contigo. Sabe o que Elias fala? Resposta errada. Proposta cancelada. Não quero mais você para ser meu discípulo, você não serve. E aquilo foi um momento por um fio para Eliseu. Porque se ele não faz exatamente o que ele tinha que fazer agora, ele realmente perderia a chance. Falou, pera, errei, deixa eu consertar. Ele vai lá, começa a matar os bois, e boi treinado para trabalhar em junta, em fazenda, tem um valor muitas vezes mais alto que carne animal. É um animal treinado de grande valor. Pega juntas, que também é uma madeira trabalhada, que tem um valor muito maior do que lenha, taca tudo ali, mata os bois, queima ali, larga tudo, não vai despedir da família, destrói tudo que ele tem e fala, Elias, bora? E Elias falou, gostei de ver, vamos ser meu discípulo. Só que o problema para nós que falamos discípulo, nós precisamos entender que a identidade que Jesus chamava a gente para ter, o crivo principal dele é ser discípulo dele, e toda vez que a gente começa a falar isso, o que nós no meio evangélico falamos? Isso mesmo, discipulado é importante. Eu falo que Jesus fala da identidade de ser discípulo, e o pessoal fala, discipulado é importante. Não é a mesma coisa. Você é contra discipulado? Não, mas Jesus chamava de fazer discípulos, ok? Perguntar uma coisa para você. Fazer discípulos, nossa tarefa e chamado, tá? Quando você terminou de fazer o discípulo, ele é o quê? Ele virou o quê? Discípulo! Ele falou, fazer discípulos. A condição do chamado seu e meu é ser discípulo da hora que vimos para Jesus até partimos. Essa é a visão dele. Ele usava o termo, era conhecido na época, que envolvia você fazer um contrato com o seu mestre, né? Tipo assim, é um médico, você queria aprender a ser médico, você fazer um contrato, seu pai fazia, você ia trabalhar para ele 10 anos, servir ele, contrato sem cláusula de escape, né? Você não pode cancelar se não gostar, você vai trabalhar para ele, você vai buscar lenha, você vai esquentar o fogo, vai esterilizar os instrumentos, que eles entendiam isso na época bíblico, você vai servir, e em torno disso você vai seguir ele onde ele for, você vai aprender com ele, vai obedecer ele, e no final você vai ser igual a ele. E esse era o conceito de ser discípulo. Jesus nos chama para esse conceito, e eu te falo que se não voltamos a abraçar a identidade de ser discípulos, nós não vamos alinhar o tipo da igreja que Jesus construiu, e nem iremos ter a base para receber o mover que Deus quer derramar
em nosso meio. Tá? Fala, mas discipulado é basicamente um curso. Então, é bom. É tipo falar, eu quero peixe frito. Duas coisas eu vou ter que ter para ter peixe frito, é óleo e peixe. Outros ingredientes, mas dois que não vou ter de forma nenhuma peixe frito se eu não tiver óleo e peixe. Mas óleo e peixe não são a mesma coisa. Então, é importante óleo e peixe, mas óleo e peixe não são a mesma coisa. Discipulado é importante, mas discipulado não é ser discípulo. Discipulado é um processo com início, meio e fim. Ser discípulo é uma identidade que você carrega de agora até partir dessa terra. E nós temos que reconstituir essa visão na igreja se nós queremos alinhar de novo para recebermos o que Deus quer fazer em nosso meio. Você vai ver, dá uma estudada no livro de Atos, você vai ver que essa era a identidade dele. Chegou na cidade lá uma discípula chamada Tabita. Paulo chega lá para encontrar Timóteo, falou um discípulo chamado Timóteo. Surgiu um problema no meio dos discípulos, na destruição da comida, e os apóstolos mandaram chamar todos os discípulos. Era sempre o nome deles, que era a identidade deles. Tá? Era uma forma de pensar. Um dos segredos da gente ter um grande mover de Deus é o ministério do corpo, de novo. Parar de só enfatizar e todo o ministério em cima dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e lembrar que aquilo em Efésios capítulo 4, versículo 11, continua com uma vírgula que diz que Deus deu esses para a igreja com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, você vai ser exausto, estressado, estafado, e não aguentar a obra de Deus enquanto você continua tentando você fazer, e em vez de você estar preparando os santos para fazer a obra do ministério. Quem pode dizer amém? Veio uma mensagem nesse sentido há anos atrás com um cara chamado C. Peter Wagner, começou a trazer isso. Ministério do corpo, legal. Aí um monte de igreja pegaram a ideia, vamos implantar, e fracassou. E o que Deus me mostrou o motivo que fracassou? A visão de chamar a igreja de volta ao ministério do corpo. Que se antes você não restaurar a identidade de sermos todo mundo discípulos, e você quebrar o paradigma de castas entre clero e leigo, e chamar as pessoas de volta à identidade de ser discípulo de Jesus, ninguém estará preparado para depois fazer o ministério do corpo. E ainda tem mais uma condição aqui, é que nós começamos a fazer o local ser sagrado, e aí colocamos o Espírito Santo dentro do local. Não fazemos isso não? Fazemos. Vou te mostrar algumas falas. Eu estou aqui ministrando em cima do altar sagrado de Deus. Esse altar aqui. Nós fizemos um altar ser um local dentro do que chamamos o templo, quando Deus diz que Deus não mais habita em templos feitos por mãos humanas, quando o véu rasga, Deus está dizendo, eu não fico mais em templo, e aí nós voltamos a fazer o quê? Templos, altar. Sabe o que é altar na Nova Aliança? De acordo com a palavra cruz do Calvário. Tá? O altar é a cruz, né? E o templo não é um lugar sagrado. Na Nova Aliança, nossa, a nível individual, somos o templo do Espírito Santo, e nós como igreja, e nós como corpo. Outro ponto rápido. Quando nós criamos um templo, colocamos o Espírito Santo aqui, o que nós roubamos da igreja? A visão que se Ele é o templo seu, eu sou o templo, que o poder de Deus está em nós, a glória de Deus está em nós, os dons estão ali para operar, e o poder e unção estão em nós, porque nós colocamos de volta num prédio, no sincretismo que nós fazemos. E nós temos que reconstruir o que a Bíblia diz, que na Nova Aliança, Deus não habita templos feitos por mãos humanas, o prédio não é um templo, e nem o prédio é a igreja, gente. A igreja é o povo de Deus reunido, e o prédio é apenas um lugar para reunir fora da chuva com luz. Amém? Ou querem... Ar-condicionado é bom também. Pode ser. Tenho vários outros pontos que eu vejo que nós precisamos restaurar se nós vamos ser a igreja que Jesus está levantando. Tá? Eu não vou continuar aí por questão de tempo, mas eu queria então abrir um pouco de tempo para a gente falar sobre isso. Nós temos que restaurar as coisas que a igreja do livro de Atos vivia, a igreja que Jesus levantou, se nós queremos o mover. A gente tem que parar de dizer, Deus manda avivamento, como se Deus é o culpado de não estar acontecendo.
Se nós estamos errados, querendo errado, ensinando errado, fora do plano que Deus tem para nós, por que nós estamos culpando Deus se o poder não está fluindo como deveria? Então, o segredo para ter um grande mover de Deus é voltar a alinhar as coisas que Jesus ensinou e que a igreja do livro de Atos vivia. Amém? Quero agradecer de todo o coração o convite de compartilhar algumas coisas com os irmãos. Gary, tão generosamente e amorosamente pediu que eu compartilhasse a questão de formação de equipe. Então, existe muita informação, né, nesta área, a gente pode aprender tantas coisas. Existem múltiplas equipes também. Os americanos são especialistas em formação de equipe, né? Caras como John Maxwell, Bill Hybels e tantos outros nos ensinam muito. Mas eu quero partir do ponto de equipe ministerial. A gente está aprendendo ainda muitas coisas e, com certeza, como vocês, nós passamos por vários processos também, muitas frustrações e tantas coisas assim. Então, pela graça e misericórdia, algumas coisas dão certo e é o que equilibra a nossa vida, né? Como ministros, algumas coisas funcionam e a gente fala, puxa, a gente vê a graça de Deus, outras nos aperfeiçoam, né? Tem os que fazem parte da nossa jornada e nos avançam, outros que nos aperfeiçoam. Então, eu quero partir do ponto de equipe ministerial, mas entendendo que o pressuposto disso é que Deus tenha chamado alguém, né, ou você, ou alguém, para fazer uma obra. Então, eu creio firmemente que quando Deus nos chama para fazer algo, no tempo certo, no momento certo, todas as coisas já estão preparadas. Amém? Né? A Bíblia fala que antes nós somos dele, né? Ele nos escolheu, nos chamou nele, em Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras, as quais de antemão já foram preparadas para nós. Então, nós queremos que tudo está pronto, né? Eu costumo dizer que no reino nós não temos conquistas, nós temos encontros. Nós encontramos com aquilo que Deus já preparou. E quando a gente se encontra, a gente se surpreende, né? Uau! Como isso aconteceu? Estava pronto. Se conquistarmos, o mérito será nosso. E, de fato, a gente sabe que não tem mérito nenhum. Então, nós temos encontros com aquilo que Deus já preparou. Então, nós vamos partir deste ponto, que alguém sabe, sente, tem esse entendimento pelo Espírito que foi chamado para fazer algo para Deus, ele já preparou tudo, e nós estamos neste ponto, sabendo que ele preparou tudo, preparou também pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de equipe. Então, deste ponto em que temos uma obra para fazer, e sabemos que o Senhor preparou todas as coisas, como prosseguir? Vou utilizar aqui um texto, e entendo que Jesus nos dá direções muito boas, algumas chaves para esta questão de formação de equipe. Lucas 6,12 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12, entre eles os quais também deu o nome de apóstolos. Bom, o que Jesus fez? Primeiro, ele orou. Creio que nós precisamos orar, né? Deus. Eu pensei muitas vezes sobre esse texto, sobre o que Jesus deveria ter orado, e sinto que ele orou mais ou menos assim: Pai, quem são? Me ajuda a encontrar estes que o Senhor já me deu, já preparou para aquilo que eu tenho que fazer. Pelo menos é assim que eu sinto que nós devemos orar quando estamos diante de uma obra. Senhor, quem são as pessoas? Então ele orou e depois chamou para si. E este é um ponto muito importante. Nós encontrarmos pessoas e
sinalizarmos. Eu entendo que o primeiro ponto destes encontros e começar um processo é a identificação. Talvez você já esteja andando com pessoas, mas algumas pessoas nós vamos ter uma conexão, uma identificação pelo Espírito. E eu entendo que algumas vezes a gente precisa sinalizar para essas pessoas: olha, vamos andar juntos? Vamos começar um processo? Chama para você. Não são escolhidos ainda, mas a gente tem que chamar. Chama para si. Né? Isso é diferente de apenas uma convivência na igreja, de um relacionamento no dia a dia. É dar uma sinalizada dizendo: cara, eu sinto que a gente tem uma conexão, talvez nós tenhamos que andar junto para fazer o que Deus quer que a gente faça. E se o Espírito estiver movendo na outra pessoa também, vai dar liga. Jesus fazia dessa maneira, ele passava pelos caras e dizia: segue-me. Eu fico pensando que impacto, né? O cara está lá trabalhando na vida, pescando, fazendo coisas, e de repente ele diz: segue-me. E a gente fica pensando: só isso? Espera aí, é uma proposta de trabalho? É uma sinalização de amizade? O que o senhor está querendo dizer com isso? Ele não explicava. Segue-me. Como assim? Eu paro, continuo, mato os bois, o que eu faço? Segue-me. Mas eu entendo também que Jesus sabia que na vida e no coração desses homens havia uma ação de Deus, uma ação do Espírito. Eu sinto que é assim que a gente tem que, pelo menos, começar o processo de chamar para si, para formar uma equipe ministerial. Vamos andar junto. E a palavra fala que ele chamou para si, e dentre aqueles que ele chamou para si, depois ele escolheu. Então, eu entendo que a gente pode chamar aqueles que a gente sentir e depois escolher. Agora, entre este chamado, cara, vamos começar, vamos checar, vamos ver o que Deus tem, vamos conferir, né, o nosso espírito. Talvez isso leve um tempo, um processo, entre esta sinalização, essa identificação, esse chamado, vamos caminhar junto, né, ver o que acontece, e depois a escolha. Na escolha, eu penso que tem alguns requisitos que a gente precisa considerar, né, e eu vejo isso tanto na palavra quanto na experiência pessoal. A gente falhou em alguns aspectos e de não dar muita atenção a esses requisitos, e depois a gente viu que algumas coisas são bem complicadas quando a gente não dá atenção a esses requisitos. Eu vou falar aqui de alguns requisitos para estabelecer esses escolhidos. Vou falar de 5 Cs. O primeiro C, chamado; o segundo, caráter; o terceiro, competência; o quarto, combinação; o quinto, consistência. Eu entendo que o nosso chamado tem que ser a coisa principal. Nasci para isso, sou chamado para fazer isso. E as outras coisas da minha vida precisam se encaixar nisso. Paulo entendia de uma forma muito séria e muito profunda isso. Ele dizia: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, eu sinto que a gente precisa olhar a convicção pessoal. E essa convicção, obviamente, já aconteceu por várias situações, né, confirmações e tudo mais, profecias e frutos, enfim. Mas convicção pessoal. Eu creio muito em identidade, propósito e recurso. Estas coisas estão absolutamente ligadas. Nós somos o que fomos chamados para fazer. E o que fomos chamados para fazer, tudo está preparado. Todos os recursos estão preparados. Então, nós somos o que fomos chamados para fazer. A gente vê na Bíblia Deus mudando o nome de pessoas, dizendo: tu é isso, você foi chamado para fazer isso. Há uma relação entre essas coisas. A nossa
nossa missão, nossa obra, nossos chamados é absolutamente conectado com a nossa identidade. E para o que nós fomos chamados a fazer, todos os recursos já estão prontos, preparados, né, disponíveis. Então a gente procura, caminhando, ver essa convicção pessoal de chamado e tudo mais. Esse é um aspecto muito importante, se isto é a prioridade na vida da pessoa. Outra questão muito importante, e de fato isso é uma questão bem séria, é o caráter, é o segundo C, caráter. Irmãos, só quem passou pelo processo sabe como é duro. Problemas de caráter trazem sérios danos, né? A obra, o reino, as pessoas, é devastador, né, muitas vezes. Então, aquela coisa, aquela tríade, né, o que desvia ministros, né, sexo, dinheiro e poder, ainda é uma coisa importantíssima e forte. Então, vou citar algumas coisas aqui que a gente sempre olha para a pessoa. Relação com família, com esposa, né, quando casado, com filhos. Como é a vida desse cara, dessa pessoa, com a família, com a esposa, com os filhos. E a gente percebe, né, onde há amor, onde há relação de companheirismo, de consideração ou distanciamento. É importante olhar nos olhos, né, e conviver um pouquinho, estar próximo, a gente vai perceber como é a família. Então, aquele cara que tem muita crise, não estou dizendo que ele não seja chamado, mas é importante trabalhar com essas crises, saber por que tem crises constantes, né? E parece que tem alguns irmãos que estão constantemente em crise. Eu falo, cara, não é que não possa ter uma crise, mas é estranho. Eu sou casado há 30 anos e eu falo para as pessoas, olha, eu nunca briguei com a minha esposa. Claro que nós já tivemos muitas divergências, mas de fato nunca nós tivemos uma crise assim de desrespeitar um ao outro. Por quê? Eu entendo que o temor de Deus, o amor de Deus e várias outras coisas devem estar em nosso coração. Desde que nós casamos, a gente nunca pensou em, puxa, será que um dia eu vou me separar? É estranho, e penso que deve ser assim, né? Para o cristão, para aquele que quer viver no reino e tal. Não somos perfeitos, nem de longe, mas alguém que viva constantemente em crise, com certeza essas crises, se não forem trabalhadas, tratadas, vão aparecer depois e vai ser um problema sério na questão ministerial. Então, a família e o relacionamento do casal é uma questão que a gente dá atenção especial. Atenção especial. Eu estou passando rápido, mas só para pontuar estas coisas. Questão com trabalho, né? Finanças. Uma das coisas que eu olho claramente é, o cara gosta de trabalhar? Se não gostar de trabalhar, fala, meu irmão, você pode ser chamado, mas se você não gosta de trabalhar, é um problema sério. Atitude com dinheiro. Como é que é a sua atitude com dinheiro? Não aqui, mas por aí. Tem gente enrolada, tem pastor que é enrolado, tem cara que não gosta de pagar os outros. Alguns têm um espírito de miséria que, meu Deus, não tem generosidade nenhuma. Então, essa questão com o dinheiro, e alguns gostam muito do dinheiro, né? Se a pessoa fala, não, eu quero ficar rico, eu quero construir, você já percebe que vai ser um problema sério. E estas são coisas que descolam, às vezes, né, depois a pessoa. Então, relação com trabalho, com finanças, é muito importante, a questão da generosidade. E outra coisa importante, né, dentro dessa questão de caráter, atitude de servo. Outra coisa, outro terceiro C, competência. Uma equipe, eu penso, precisa ter um certo equilíbrio na questão da competência, né? Esse desequilíbrio pode trazer desmotivação para alguns. Então, eu penso até que competência é uma questão mais fácil de trabalhar do que o caráter, porque competência dá para a gente investir, dá para a gente crescer. E uma coisa que a gente fez muito e fazemos ainda é crescer junto, né? Então,
Por isso que a gente caminha junto há tanto tempo. Se a gente tem um seminário para ir, nós estamos juntos. Se tem uma coisa para aprender, nós aprendemos juntos. Se tem um novo material, um novo curso, a gente sentiu. E fizemos muitas coisas juntas ao longo dos últimos anos, últimas décadas. Faculdade juntos, vamos fazer uma faculdade teológica, vamos fazer junto. Enfim, investindo na competência para que tenha um equilíbrio, né? E é muito interessante, claro, cada um tem a sua área de atuação, digamos assim, mas é muito importante permitir que as pessoas cresçam juntas, a equipe cresça junto. Eu já vi muitas vezes, de repente tem um líder principal, ele está num nível e os outros em outro nível. É muito interessante que alguns têm até dificuldade de se relacionar ou de falar com aquele líder. Então, a gente percebe, muitas vezes, uma diferença muito grande na questão de competência. Bom, então, só para dizer que competência é fundamental, a gente precisa investir em competência, a gente precisa mergulhar em algumas coisas, aprender junto e continuar aprendendo sempre, né? O líder não pode ficar estagnado, a equipe não pode ficar estagnada, aprendendo de uma forma didática, né? Às vezes como estamos fazendo, com cursos e tudo mais, mas principalmente aprender através de relacionamento. Eu acho que esse é um dos segredos do ministério de Jesus que a gente tem que multiplicar. É como um filho, né? A gente não chega em casa e fala para os filhos, filho, regra 1, regra 2, regra 3. Eles aprendem caminhando, né? No dia a dia ali, eles vão aprender como é a família, qual a tarefa de cada um, eles vão conhecer a família, os pais, mas através de relacionamentos. Então, a igreja tem que ser muito mais família do que escola. Embora em muitos aspectos a igreja também é escola, ministério é escola, mas tem que ser muito mais família e aprender muito mais por relacionamento, por convivência. Então, competência é muito importante. Outra coisa muito importante, e aqui o quarto C, é a combinação. Inicialmente eu não dava muita importância para isso, mas depois eu compreendi que é uma coisa muito importante e fundamental, especialmente numa equipe ministerial. Paulo falava assim, rogo-vos que sintais a mesma coisa. Esse é um dos textos que deixa a gente, né, pensando muito. Sintais a mesma coisa. Ele dizia, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Uau! Né? Se a gente não entender bem esse texto, parece um controle. Todo mundo tem que pensar a mesma coisa, falar, ser robô, mas não é isso. Ele está falando aqui de combinação, de unidade, de espírito, de visão, de propósito. Pode repetir a referência do texto? Filipenses 2:2 e 1 Coríntios 1:10. São dois momentos em que ele fala isso. Cara, tem que ser eu vou destacar aqui, 1 Coríntios 1:10, mesma disposição mental. Agora, percebi ao longo do tempo que essa combinação ela está muito relacionada com o que eu chamo de espírito do ministério, ou espírito da obra. E muitas vezes com o espírito do próprio líder que iniciou aquela obra. Como a gente pode dizer isso? Há uma alma, um espírito, né, uma característica de cada ministério. Cada obra é diferente. Um DNA é uma forma de dizer. Mesmo que uma igreja, uma obra tenha os mesmos valores que outra, a gente percebe que tem as suas características. O seu DNA, a sua alma, o seu espírito. E a pessoa que vai fazer parte daquilo simplesmente tem que combinar, tem que encaixar. Né? Tem que ter uma química. Essa combinação é muito importante, o mesmo espírito. Em Números capítulo 11 tem uma referência assim, muito interessante, quando Moisés está lá sobrecarregado, e né, os irmãos conhecem bem a história, Jetro dá um conselho, e ele fala, puxa, é por aí. E Deus depois vem e diz, ok, né, tudo bem, então vamos trabalhar com mais gente. Números 11:17 diz assim, Deus diz, então eu descerei
e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu só não leves. Veja, eu pensei muitas vezes sobre esse texto. Deus simplesmente podia dizer, olha, eu vou colocar do meu Espírito sobre eles e eles vão ser ajudantes. Mas Deus não fez assim. Deus disse, Moisés, eu vou tirar do Espírito que está sobre você e eu vou colocar o mesmo Espírito sobre eles. Mesmo Espírito. Equipe ministerial precisa ter isso. E a gente viu na prática algumas coisas, alguns irmãos preciosos, queridos, servos de Deus, mas não encaixava. Essa questão de combinação é muito importante. E a gente, como é que percebe essa combinação? É até difícil de explicar, mas primeiro tem uma identificação. E segundo, a gente percebe que a pessoa que se identifica com o lugar, ela chega e diz, achei, aqui é o meu lugar, eu tenho que estar aqui. Isso faz parte do que Deus já preparou para mim. Eu faço parte disso. Então, alguém que chega para mim, por exemplo, e aspirando, né, tendo intenção de ser parte de alguma equipe ministerial ou algum nível de liderança, e a pessoa diz, por exemplo, olha, vocês deveriam fazer tal coisa. Eu já sei que esse cara não faz parte. Se ele não disser nós, se não for, sabe, isso aqui é meu lugar, a minha casa, meu coração, minha vida, minha família, ele não vai encaixar. Eu entendo que a pessoa precisa receber a revelação da identidade do lugar, e não só do lugar, às vezes, da identidade do líder. A pessoa precisa olhar para você e saber quem você é no Espírito. Por fim, um último C que eu queria pontuar aqui é a questão da consistência. Consistência fala de coerência, de firmeza, de resistência, de estabilidade, de persistência. É aquela coisa, precisa ser provado, né, nas batalhas. Tem que olhar para uma parte da jornada e saber como que ele se comportou nos momentos de pressão, nos momentos de provação. A gente costuma dizer, tem que carregar um saco de sal junto. Né? Alguém citou aqui, comer 1 quilo de sal, uma coisa assim, enfim. Mas é por aí. Tem que carregar as cargas, tem que ter algumas marcas de guerra, tem que enfrentar junto lutas financeiras, por exemplo, traições, perdas, pressões, lutas que ocorrem e vão ocorrer com certeza na caminhada, mas como esse cara se comporta nas pressões, no meio das lutas. 1 de Pedro, capítulo 4, diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Sinto que o Senhor está dizendo para alguns de nós aqui, não estranhe. O fogo que foi aceso no meio, não fora. Não são problemas com ímpios. Problema dentro da igreja. Não estranha. Destinado a provar-vos. A gente é provado em muita coisa quando situações assim acontecem. Né? Quando alguém vira as costas e vai embora, nós somos provados no amor, na misericórdia. Deus nos prova. Então não é nada de extraordinário, pelo contrário, alegrai-vos. Porque a gente fica com aquele nó, né?
Meu Deus, por que aconteceu isso? Como é que pode e tal? E o fulano, que influenciou fulano? Porque, como eu disse, um pastor, principalmente por questões de caráter, outras questões, quebra, vai embora. Não é coisa simples, porque não é uma pessoa, está envolvido muitas outras pessoas, e relacionamentos são quebrados, e um monte de coisa acontece, e a gente falando mal de você, e você fala que turbilhão é esse, que demônio é esse? Mas eu sinto de compartilhar esse texto, o Senhor está dizendo, não estranha. É um fogo que surge no meio de vós. É até mistério que estas coisas aconteçam para que os aprovados sejam manifestos, né? Então, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E eu sinto que sempre, nestas questões, quando a gente tem uma postura correta de amor, de misericórdia, de graça, abençoando, amando, tendo misericórdia, enfim. Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que acontece depois é algo sempre extraordinário, em termos de graça, em termos de presença de Deus, em termos de avanço, de alcance, de crescimento, de influência, mas principalmente em termos de experiência com Deus. É sempre algo maravilhoso e fantástico. Amém? Amados irmãos, com alegria trago essa mensagem para os irmãos. Foi me falado assim, olha, pensa um pouquinho em recomendações de um Josué para a nova geração. E aí fiquei pensando sobre isso, né? Eu fiquei pensando na própria vida de Josué e também na minha vida, e então faço uma tentativa de falar um pouquinho sobre isso para a nova geração, sabendo que a nossa vida é assim mesmo. A nossa vida é feita de acertos e erros, e tantas vezes aprendemos com os erros, amadurecemos com os próprios erros. Mas ao longo da vida eu sempre procurei ouvir outros e sempre segui a orientação de Provérbios, é que na multidão de conselheiros está a sabedoria, e que quem sai à guerra precisa de conselheiros. Então é nessa perspectiva que eu tento trazer aqui uns 3 ou 4 itens que achei importante para esse momento. Então, humildemente e debaixo da graça de Deus, eu espero contribuir um pouquinho para a sua vida. Mas, então, comecei a pensar na própria vida de Josué, um líder tremendo. Josué foi quem introduziu o povo em Canaã, aquela promessa desde Abraão, passando por Isaac, Jacó, e através dos séculos, de que Deus daria ao povo a terra de Canaã, e coube a Josué introduzir o povo. E a mim me parece que Josué era um comandante extraordinário, um homem muito inteligente, muito capaz, e com muito temor no coração, porque ele ficou 40 anos praticamente com Moisés, aprendendo de Moisés. E que professor e que mestre que Josué teve. Então, ele estava muito bem preparado para aquele momento de introduzir o povo de Israel na terra prometida, e ele o fez com maestria. É impressionante quando a gente lê o próprio livro de Josué, e as guerras e aquilo tudo, né? Ele fez com maestria. Mas eu fiquei pensando, será que houve na vida de Josué alguma situação em que ele não se deu bem? Houve. E eu logo pensei no caso dos gibeonitas. Você se lembra do caso dos gibeonitas, quando
o povo de Gibeon, temeroso de ser invadido, montou um estratagema para fazer paz com Israel e para ter a proteção de Israel. Então eles fizeram todo aquele negócio, colocaram roupas velhas, colocaram pães velhos na sacola e foram lá ao encontro no acampamento de Israel, dizendo que era um povo de muito longe e que queriam fazer parceria com Israel. E então Josué e os príncipes de Israel fizeram parceria com os gibeonitas, e logo depois descobriram que não era verdade, eles eram dali mesmo, eles estavam entre aqueles povos que deviam ser destruídos. E como é que Josué caiu nessa cilada? Então o próprio texto diz, é porque ele não consultou o Senhor. Ele achou que sabia, ele achou que naquele momento ele podia ir fazendo as coisas. Ele não consultou o Senhor. Aí eu fiquei pensando em Davi. Eu gosto de ler o livro de Reis, especialmente em Crônicas também, e acompanhar a trajetória de Davi. Uma coisa que me impressiona na vida de Davi são as vezes em que ele consulta o Senhor. E então ele usa lá os meios, na época, para consultar o Senhor, e ele pergunta para Deus se é para ir, se não é para ir, né? E ele é muito bem sucedido. Eu tenho feito isso na minha própria vida, sabe? Uma das coisas que eu tenho muito temor é de fazer alguma coisa que não está na vontade do Senhor, ou que não é a hora, não é o tempo, não é ali naquele lugar. E Deus tem me abençoado nesse sentido, eu erro também, às vezes eu tenho que me arrepender, porque mesmo consultando, eu não tive discernimento para discernir a vontade do Senhor e acabei errando. Mas esse é um conselho para a nova geração. Desenvolva no coração esse desejo de seguir a vontade do Senhor, ouvir o Senhor, orar por isso. Deus me ajuda, me dá discernimento, eu quero conhecer a vontade do Senhor, eu quero andar nos caminhos do Senhor. Então, diante de cada plano, cada situação em que você vai se envolver, um projeto que você está pensando em desenvolver, tenha a atitude de Gideão. Ele fez prova com o Senhor para saber se era, se não era, né? Então eu deixo esse conselho. Uma outra coisa que aconteceu com Josué, e a gente percebe isso no livro de Josué, depois passando para o livro de Juízes, é que Josué não conseguiu impor as mãos sobre o seu sucessor. Não sei, talvez ele não teve essa preocupação de preparar quem queria sucedê-lo, quem que seria o governo de Israel após ele, mas o fato é que não aconteceu. Não aconteceu, e porque não aconteceu, então a gente tem no livro de Juízes aqueles altos e baixos, não havia um dirigente de Israel. Então isso também me preocupa, né? Cada projeto, cada obra que a gente faz, com a graça de Deus, preparar aqueles que vão dar continuidade naquele trabalho. E então, esquecendo um pouquinho, deixando um pouquinho Josué de lado, uma outra coisa que eu observo nos pregadores, observo nas pessoas que falam com o povo, eu fico observando, alguns pregadores falam só para a mente, só para o intelecto, não tem emoção, na pregação deles não tem emoção, não tem sentimento. E tem outros que têm muita emoção e tem pouca mente, não é? Tem poucas razões e arrazoados, não é? E eu fico pensando como é bom quando a gente consegue calibrar,
porque a mente precisa de informação, eu preciso entender o Evangelho, eu preciso entender as coisas da Bíblia, mas se não tiver emoção, não tiver sentimento, a pessoa não faz uma decisão. Quando tem mente, quando tem intelecto, que a pessoa fica informada, mas ao mesmo tempo tem sentimento, o pregador consegue despertar as emoções e o sentimento, a dupla perfeita para levar a pessoa a tomar decisões. Então, eu gostaria de lembrar isso para você. Não fique só na razão, não fique só na mente, você não vai muito longe, não vai conseguir. Os bons pregadores, eles conseguem instruir a mente, mas eles têm o lado emotivo, emocional, sentimento. Às vezes é uma história que eles contam, é um testemunho pessoal, é um acontecimento que desperta o sentimento, desperta as emoções, e aí eles conseguem as decisões para fazer a pessoa tomar uma decisão, né? O seu auditório ir na direção que ele está apontando. E é isso que a gente quer com a pregação, não é só ensinar, mas é mover a vontade da pessoa para seguir aquilo que a gente está ensinando para ele. E então, uma outra coisa que eu deixo para vocês é o seguinte, eu até fiquei pensando numa frase, como é que eu expresso isso, e eu cheguei na seguinte frase: agir em fé cuidadosamente. Agir em fé cuidadosamente. Estou me lembrando daquele irmão que disse assim: eu sempre tive cachorros, nunca tive gatos, então eu entendo um pouco o comportamento dos cachorros, mas eu nunca entendi muito dos gatos, mas agora eu também tenho gato, e estou estudando o comportamento. E ele disse assim: o gato é assim, ele está num lugar assim meio estranho, ele coloca a pata na frente, para ver se está firme, e depois ele anda, e a pata de trás vai exatamente em cima de onde ele colocou a pata da frente. Eu fico pensando, meu Deus, a fé é isso, né? A gente vai caminhando em fé, mas em segurança também, procurando terreno firme, e então vai tomando iniciativa de fé, mas ao mesmo tempo sendo cuidadoso. Então, agir em fé cuidadosamente expressa isso que, assim, ligeiramente, eu estou tentando falar com você. Você vai errar, errei tantas vezes na vida, a gente erra, vai aprendendo com os erros, mas é bom ouvir conselheiros. Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Então eu deixo um abraço para você, que Deus o abençoe grandemente. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, nome que está sobre todo nome. Toda honra, toda honra ao teu nome, Toda honra, honras ao teu nome, nome que é maior que
está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome. Nome que és maior que todo nome. Não há nome igual ao teu. Levante sua voz, vamos dizer: seja exaltado, seja exaltado, Sempre, sempre. seja exaltado, Não há outro Deus como tu, Senhor. seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Louvado, adorado, engrandecido és. seja exaltado, Seja exaltado o teu nome, Senhor. seja exaltado. Seu nome é vida, seu nome é vida, seu nome é esperança em ti, a esperança em mim. O seu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. O seu nome é vida, seu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Seu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Os teus pensamentos insondáveis são, maravilhoso é o que dizes sobre mim, em paz ou tribulação, mais alta é a tua voz, afirmando quem eu sou, me lembrando quem tu és. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu